Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. Much more than this, I did it my Comunicando. Em Brasília, 2 da tarde. Começa agora a primeira edição do telejornal A Voz do Senado. Hoje, 19 de abril de 2019. E gostaria de lembrar que a participação de vocês é muito importante para nós. Comente sempre no facebook.com/Cajuru Goiás. Esta edição de A Voz do Senado vai falar sobre um dos assuntos proeminentes na atual legislatura, que é a CPI da toga. Proposta pelo senador Alessandro Vieira, com participação decisiva do senador Jorge Cajuru, a CPI vai investigar o ativismo judicial nos tribunais superiores. Vive um processo de arquiva-desarquiva. Primeiramente, foi rejeitada pela mesa diretora. Os senadores refizeram seus argumentos e a nova proposta foi encaminhada pelo presidente Davi Alcolumbre para a consultoria legislativa do Senado. A nota técnica sugeriu a não aceitação de nenhum dos 13 itens que embasaram o requerimento para a criação da CPI. Isso foi levado a conhecimento do plenário graças à insistência do senador Jorge Cajuru. Vamos ver. Eu não aciono a boca antes de ligar o cérebro. Eu peço a companhia de outros cérebros desta casa e eu conversei aqui com vários dos senhores e das senhoras. E obtive uma unanimidade, presidente Davi Alcolumbre. Qual foi a unanimidade? Que Vossa Excelência deveria, hoje mesmo, rigorosamente hoje, tomar uma decisão em relação à CPI da toga. Quanto mais protelada ela for, a opinião pública ficará contra esta casa, que está começando de uma forma diferente, mostrando uma legislatura responsável. E quanto mais protelar, presidente, pior vai ser, pelo bem ou pelo mal, a decisão sua. Por fineza, olho no olho eu não vou dizer porque eu não enxergo nem o senhor, eu não sou o seu vulto, né? Mas, presidente... E é um vulto grande. É um vulto grande. É um pedido, eu creio que da pátria amada. Tome essa decisão, porque quanto mais protelar, essa casa vai ficar manchada pela opinião pública de forma injusta, a meu ver, humildemente. Em resposta ao requerimento de constituição da CPI, a presidência esclarece que, considerando que o requerimento não reúne os pressupostos constitucionais e regimentais de admissibilidade, determino o seu arquivamento, com base no artigo 48, inciso 11, do Regimento Interno do Senado. Finalmente, recorro de ofício da minha decisão, democraticamente, ao plenário do Senado Federal, solicitando a manifestação prévia da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do artigo 48, inciso 11, do Regimento Interno desta Casa. Agora, 2h04 da tarde. Com o presidente do Senado recorrendo de sua própria decisão, o assunto foi para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tendo como relator o senador Rogério Carvalho. Ele foi favorável ao arquivamento numa votação em que o senador Cajuru fez pronunciamento em favor da CPI da toga. Manda para o ar. Concluo essa análise apontando que o quadro de aguda crise econômica e institucional que temos enfrentado nos últimos anos impõe a todos nós muita serenidade e discernimento. Não será o esgarçamento das relações entre os poderes, ferindo preceitos constitucionais, que conduzirá à pacificação e à superação dos gargalos institucionais identificados. Em face do exposto, votamos pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso do Senado Federal número 1 de 2019.
Com a palavra, nesse momento, o senador Cajuru para suas considerações. Vou tomar aqui emprestadas as palavras de um mestre em direito e doutor com louvor, sem antes deixar já antecipado que conclamo, propago e amo aprovar a instalação desta CPI. E a única pessoa deste mundo que eu nunca a desobedeci, merendeira de grupo escolar, Dona Zezé, fosse viva e descesse na terra e pedisse para que eu votasse contra a instalação da CPI da toga, eu ia dizer: mamãe, por enquanto rompo com a senhora. Daqui a alguns dias voltaremos a falar e pela primeira vez vou desobedecê-la. As palavras, a tática de alguns ministros, a minoria, é sempre a mesma. Quando não cumprem e politizam os prazos processuais e ferem o regimento do próprio Supremo, quando sentem medo com o avançar que é visto em todo o país, das investigações por parte da mídia, das redes sociais, do Ministério Público e da Receita Federal, quando veem vídeos e fotos que expressam ligações perigosas com réus ou interessados em seus votos, usam sempre a mesma tática, tentam transformar a crítica, a desaprovação social e jurídica de seu comportamento individual em ameaça ao Supremo. Não é assim. Tentam confundir o joio com o trigo, o ministro com a instituição. Ministro não é Supremo. Comportamento de ministro não é comportamento do Supremo. Essa tática é o desdobrar da patologia de que existem 11 Supremos. É o avanço do Supremo monocrático, do Supremo das liminares, da minostrocracia. Ignora o plenário. Hoje, o perigo do ativismo judicial não é o de suas decisões, mas o do comportamento de alguns ministros. O CNJ, com Nelson Jobim e Ellen Grace, acabou com o nepotismo na magistratura. Agora cria-se outro, o nepotismo processual. O STF usa de recursos financeiros e do trabalho do ministro Alexandre de Moraes e de colegas para abrir inquéritos, para apurar denúncias contra parentes dos ministros. Parente de ministro não é parente do Supremo. E se Moraes, o ministro, constatar que algumas denúncias procedem, pergunto, ele atuaria contra o parente? Ministro contra ministro? Pergunto. Sem essa hipótese, não há imparcialidade do devido processo legal. E se for em segredo de justiça, agrava a insegurança jurídica e a instabilidade econômica, evitando o depender do jovem ministro. Aliás, qualquer ministro indicado pela presidência da República deveria se comprometer com a permanente divulgação de seus rendimentos, bens, sociedades e atividades, e de seus parentes até o segundo grau. Isso sim defende o Supremo. O autor do artigo que acabo de ler é Joaquim Falcão, advogado, escritor e professor titular da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, mestre em Direito pela Universidade Harvard e doutor em Educação pela Universidade de Genebra. Ele já integrou, presidente Simone, o Conselho Nacional de Justiça. Concluo. Conclamo, propago e amo votar pela instalação da CPI da toga, e não uso a palavra lava.
e assim faço em homenagem à pátria amada em sua maioria absoluta e pela honra histórica de seu pai, senador Rames Tebet. Feitos os esclarecimentos, está encerrada a discussão, não há mais oradores inscritos, vamos à votação. Pergunta, senhoras e senhores senadores, se todos já votaram, se podemos encerrar a votação. Então, está encerrada a votação, solicito a equipe da secretaria que possa abrir o painel, para que possamos proclamar o resultado. Votaram sim 19 senhores senadores, não 7, nenhuma abstenção. Portanto, está aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai ao plenário. Apesar da derrota na CCJ, os que defendem a instalação da CPI da toga vão ter nova oportunidade em votação no plenário. Mas isso poderia não acontecer. Foi o que argumentou o presidente do Senado depois de novos questionamentos do senador Jorge Cajuru. Com todo respeito, e sabe o tanto que lhe admiro, mas eu não tenho condições nem de votar. Aliás, eu proporia até, a partir de agora, obstrução aqui. Não vamos votar de forma alguma em nada aqui. Isso é verdade o que está aqui? É decisão do senhor, presidente? O senhor acaba de arquivar a CPI da toga? Sem ouvir o plenário? Sem deixar que esse plenário decida, sabendo que no plenário a CPI será derrotada? O senhor sozinho decidiu isso, presidente? Não, senador. Não houve recurso em tempo regimental para a comissão. Eu vou explicar, Vossa Excelência. Por gentileza. Daqui a pouco eu vou explicar, nós não estamos debatendo isso, estamos votando essa matéria. O problema Quanto é que voto, não houve um recurso que determina o regimento interno. A ordem do dia, gostaria de fazer alguns esclarecimentos. Os senadores Jorge Cajuru consultaram esta presidência sobre a situação do requerimento da CPI dos Tribunais Superiores e sua eventual votação em plenário. Informa ao plenário que a CCJ proferiu por 19 votos a 7, em seu parecer de número 17 de 2019, em resposta ao recurso número 1 de 2019. O referido parecer dizia respeito à determinação desta presidência no sentido de impugnar e remeter ao arquivo o requerimento de criação da CPI dos Tribunais Superiores, por entendê-lo inconstitucional e antirregimental. O parecer, ao manter a decisão desta presidência, traz o seguinte entendimento. Aspas, em sua decisão sobre o requerimento de criação da CPI do STF e dos Tribunais Superiores, o presidente do Senado Federal impugnou a proposição sob o argumento de haver violação ao texto constitucional e ao texto regimental. Percebe-se, pois, que o principal sustentáculo da decisão do presidente do Senado foi o fato de que alguns dos pontos elencados no requerimento tratam de fato que são materialmente vedados à investigação da CPI por pretenderem resolver o exercício de função tipicamente jurisdicional. Não há como divergir da decisão do presidente do Senado. Fecha aspas do relator da matéria, acompanhado por 19 senadores na Comissão de Constituição e Justiça. Ora, ao assim entender, a CCJ não apenas decidiu sobre a melhor interpretação de determinada questão regimental, mas, na verdade, decidiu pela inconstitucionalidade do requerimento que buscava a criação da chamada CPI dos Tribunais Superiores. Quando a CCJ se manifesta pela inconstitucionalidade de determinada proposição, entre aspas, entre parênteses, os requerimentos são, sem dúvida, proposições nos exatos termos do artigo 211, inciso 3 do Regimento Interno. O destino da matéria, tida por inconstitucional, é o arquivo, conforme reza o artigo 101, em parágrafo 1º do nosso regimento. Faço a leitura. Parágrafo 1º. Quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer proposição, será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do presidente do Senado, salvo não sendo unânime o parecer. Recurso interposto nos termos do artigo 254.
Destaca-se que o parecer número 17 de 2019 da CCJ foi publicado eletronicamente no mesmo dia da reunião da comissão e a abertura do prazo se deu por meio de publicação no Diário do Senado e no sistema eletrônico no dia seguinte, 11 de abril, havendo o prazo escoado sem qualquer recurso. A matéria deveria ir ao arquivamento, nos termos do regimento interno. No entanto, a presidência assumiu o compromisso político. Repito, compromisso político de submeter a matéria ao plenário. Reafirmo que regimentalmente se exauriu o prazo regimental para o recurso. Portanto, regimentalmente, nós poderíamos e deveríamos encaminhar a matéria para o arquivo. Mas, repito, no entanto, a presidência assumiu um compromisso político de submeter a matéria ao plenário. Nesse sentido, a despeito do que prevê o regimento interno, esta presidência considerará como se houvesse sido apresentado o recurso contra a decisão da CCJ, de forma que a matéria será oportunamente pautada para a deliberação do plenário. Presidente, meu avô Domingos Nasser de Amin, Nasser de libanês, ensinou-me que a gente conhece um homem, eu sou compadre dele, Braga, não sabia não? Brimo. Que a gente conhece um homem pela palavra. Então, parabéns pela vossa postura. O senhor mostra que é um homem de H maiúsculo. Não vou entrar na questão jurídica, até porque estamos ao fim de uma sessão. E o voto será aberto. O Brasil inteiro vai ver esse voto aberto aqui no plenário sobre esta CPI da toga que o Brasil inteiro quer vê-la instalada. Como a gente está em fim de sessão, permita-me o meu lado de bom humor. Eu não sei viver sem bom humor. Por gentileza, não traga para relatar esse caso, esse projeto, o ministro Alexandre Moraes, pelo amor de Deus. O presidente do Senado não estabeleceu data para votação em plenário, que deve acontecer com novos elementos para julgamento, incluindo o recente ato de censura do STF a 2 publicações. Gostaríamos de agradecer as diversas ligações que recebemos todos os dias. E continuem ligando no telefone DDD 61 3303 2844. E também não deixem de comentar à vontade no facebook.com/Cajuru Goiás, no Twitter, @Senador Cajuru, Instagram Senador Cajuru e YouTube Cajuru Oficial. A sua participação é muito importante para que o Senador Cajuru faça um mandato histórico. O telejornal A Voz do Senado, segunda edição, volta hoje às 6h30 da tarde com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra a qualquer momento em edição extraordinária durante o fim de semana. Agradecidíssima!